Você já imaginou viver em um país onde sorrir, usar jeans ou até mesmo escolher um corte de cabelo pode ser motivo de punição? Na Coreia do Norte, essas e outras regras rígidas fazem parte do dia a dia da população, sob um regime que controla cada detalhe da vida das pessoas. Serão essas leis que você irá conhecer hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Leis mais assustadoras da Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, é proibido que cidadãos usem o nome Kim Jong-un. Em 2011, uma diretriz interna emitida por Kim Jong-il, pai de Kim Jong-un, ordenou que todos os cidadãos com esse nome o alterassem voluntariamente e que recém-nascidos não fossem registrados com esse nome. Essa medida visa reforçar o culto à personalidade em torno da família Kim e garantir que o nome do líder permaneça exclusivo. Essa prática não é inédita na Coreia do Norte. Os nomes dos líderes anteriores, Kim Il-sung e Kim Jong-il, também foram proibidos para uso por cidadãos comuns, como parte de uma tradição que remonta a dinastias asiáticas antigas, onde nomes de soberanos eram considerados sagrados e exclusivos. Embora a diretriz afirme que a mudança de nome deve ser feita de forma voluntária, na prática é improvável que os cidadãos desobedeçam, dada a natureza autoritária do regime. A proibição inclui a revisão de documentos oficiais, como certidões de nascimento e diplomas escolares, para assegurar que ninguém compartilhe o nome do líder. Portanto, o nome Kim Jong-un é reservado exclusivamente ao líder supremo da Coreia do Norte, e seu uso por outros cidadãos é estritamente proibido. A Coreia do Norte impõe restrições rigorosas aos cortes de cabelo de seus cidadãos, como parte de um esforço para manter os valores socialistas e evitar influências capitalistas. Desde 2013, o governo norte-coreano estabeleceu uma lista oficial de 28 cortes de cabelo aprovados, 18 para mulheres e 10 para homens. As mulheres solteiras podem usar cabelos um pouco mais longos, enquanto as casadas devem mantê-los curtos acima da nuca. Para os homens, o comprimento máximo permitido é de 5 centímetros, com exceção dos mais velhos, que podem ter até 7 centímetros para disfarçar a calvície. Cortes considerados capitalistas ou rebeldes, como cabelos espetados, mullets e tingidos, são proibidos. O governo argumenta que estilos como cabelos longos podem roubar energia do cérebro, afetando a inteligência humana. Essas restrições refletem o controle rigoroso do regime norte-coreano sobre a aparência pessoal, utilizando-a como ferramenta para reforçar a ideologia estatal e suprimir influências externas. A programação de televisão na Coreia do Norte é completamente controlada pelo governo e serve como uma ferramenta central de propaganda estatal. Na Coreia do Norte, todos os meios de comunicação são propriedade do Estado e operam sob a supervisão do Departamento de Propaganda e Agitação do Partido dos Trabalhadores. A televisão é utilizada para reforçar a ideologia oficial, promover o culto à personalidade da família Kim e isolar a população de influências externas. O país possui apenas 4 canais de televisão, onde passam uma programação controlada, que inclui notícias, documentários, filmes e programas culturais, todos cuidadosamente produzidos para promover a ideologia do regime. Por exemplo, programas estrangeiros como o britânico Garden Secrets são editados para remover elementos considerados inadequados, como jeans, vistos como símbolos do imperialismo americano. Para se ter uma ideia, aparelhos de televisão vendidos no país são modificados para receber apenas os canais estatais. Antenas externas são removidas para impedir o acesso a transmissões estrangeiras, e os aparelhos são registrados e sujeitos a inspeções. Apesar das restrições, alguns norte-coreanos conseguem acessar conteúdo estrangeiro por meio de dispositivos como pendrives e discos de vídeo digital, DVDs, contrabandeados, especialmente nas regiões fronteiriças. No entanto, a posse ou distribuição desse material é severamente punida, incluindo execuções públicas.
No país, durante o período de luto pela morte de Kim Jong-il, falecido em 17 de dezembro de 2011, o governo impõe restrições rigorosas à população. Essas medidas incluem a proibição de sorrir, consumir bebidas alcoólicas e participar de atividades recreativas. Em 2021, por ocasião do 10º aniversário de sua morte, o período de luto foi estendido para 11 dias, durante os quais os cidadãos foram instruídos a manter uma postura solene e evitar qualquer demonstração de alegria ou celebração. Além disso, no dia 17 de dezembro, data exata do falecimento de Kim Jong-il, foi proibido até mesmo fazer compras, como forma de garantir o respeito ao luto nacional. Aqueles que violam essas restrições podem ser considerados criminosos ideológicos e enfrentar punições severas, incluindo desaparecimentos forçados para centros de reclusão. Na Coreia do Norte também existe uma prática conhecida como castigo por associação, ou castigo de 3 gerações, na qual familiares de pessoas acusadas de crimes políticos podem ser punidos coletivamente, mesmo sem envolvimento direto no suposto delito. Essa política foi instituída por Kim Il-sung, fundador do regime norte-coreano, e determina que se alguém for considerado culpado de um crime contra o Estado, seus pais, filhos e netos também podem ser punidos. A punição geralmente envolve a deportação para campos de prisioneiros políticos, conhecidos como Kwanliso, sem julgamento ou explicação formal. Muitos desses familiares só descobrem o motivo da punição após serem encarcerados. O objetivo principal é manter o controle social por meio do medo. Ao punir famílias inteiras, o regime desencoraja qualquer forma de discordância ou crítica, pois os cidadãos temem não apenas por si mesmos, mas também pelo bem-estar de seus entes queridos. Estudos indicam que cerca de 29% dos prisioneiros em campos políticos estão lá como resultado de punições coletivas, sem terem cometido crimes diretamente. Essa prática afeta profundamente a estrutura social, perpetuando um ciclo de medo e repressão. Muitas religiões são severamente restringidas ou proibidas na Coreia do Norte. Apesar de a Constituição do país garantir formalmente a liberdade de crença religiosa, na prática, o regime impõe um controle rígido sobre qualquer atividade religiosa, permitindo apenas aquelas que servem aos interesses do Estado. A Coreia do Norte é oficialmente um Estado ateu e o governo reprime duramente práticas religiosas não autorizadas. O cristianismo, em particular, é alvo de intensa perseguição. Estima-se que cerca de 70 mil cristãos estejam presos em campos de trabalhos forçados devido à sua fé. Atividades como orações, posse de bíblias ou participação em cultos clandestinos podem resultar em prisão, tortura e até execução. Outras religiões tradicionais, como o budismo, o xamanismo e o queondoísmo, também enfrentam restrições. Embora algumas práticas sejam toleradas, elas são estritamente monitoradas e qualquer atividade considerada uma ameaça à ordem social pode ser reprimida. Existem algumas igrejas cristãs em Pyongyang, mas elas são controladas pelo governo e funcionam principalmente como vitrines para visitantes estrangeiros, não refletindo uma verdadeira liberdade religiosa. Por lá, as eleições são obrigatórias e altamente controladas pelo regime, funcionando mais como um instrumento de propaganda e vigilância do que como um processo democrático genuíno. As eleições para a Assembleia Popular Suprema ocorrem a cada 5 anos. Embora a Constituição permita o voto secreto, na prática, cada circunscrição apresenta apenas um candidato, previamente aprovado pela Frente Democrática para a Reunificação da Pátria. Para votar contra o candidato único, o eleitor deve riscar seu nome em uma cabine especial, um ato que, segundo desertores que viviam no país, é considerado extremamente arriscado e pode acarretar sérias consequências. O voto é obrigatório e a abstenção é vista como um ato de traição. Relatos indicam que aqueles que não comparecem às urnas podem enfrentar represálias severas, incluindo ameaças de execução, com a atual gestão. Em resumo, as eleições na Coreia do Norte são uma formalidade cuidadosamente orquestrada pelo regime para manter a aparência de legitimidade, enquanto reforçam o controle sobre a população e perpetuam o culto à personalidade em torno de seus líderes.
Na maioria dos países que conhecemos, as mulheres mais bonitas acabam se tornando modelos, atrizes ou algo do tipo. Mas na Coreia do Norte, digamos que isso é bem diferente. No país, as mulheres consideradas bonitas acabam se tornando as chamadas mulheres do trânsito e trabalham como instrutoras nas ruas da cidade. Os requisitos para se tornar uma mulher do trânsito são ser bonita, alta e chamar a atenção, como se fosse selecionada realmente para desfilar. Segundo alguns rumores, o próprio líder do país escolhe as mulheres a dedo para exercer a função, sendo bem criterioso nas escolhas. O mais estranho é que no país o tráfego de carros é bem baixo. Poucas pessoas possuem ou utilizam o veículo por causa de restrições. E mesmo assim, com as ruas vazias, as mulheres do trânsito ficam lá trabalhando. A escolha acontece porque o governo precisa promover uma imagem de país perfeito e igualitário, onde as mulheres possuem profissões e recebem seus salários. Como podemos acompanhar aqui, a ditadura da Coreia do Norte é bem rigorosa, com leis bem claras que, em caso de descumprimento, geram punições severas. Uma das normas locais é a da extrema importância à imagem e aos retratos de seu líder, Kim Jong-un, bem como de seus antecessores, Kim Il-sung, seu avô, e Kim Jong-il, seu pai. Esse foco na imagem do líder faz parte de um regime excêntrico e é considerado fundamental para manter o controle sobre a população. Um caso bem famoso que mostra toda essa devoção à imagem dos líderes ocorreu em 2016, quando Otto Warmbier, um estudante de 22 anos da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, foi preso na Coreia do Norte enquanto estava em uma viagem de turismo organizada. Warmbier foi acusado de roubar um pôster de propaganda política do hotel onde estava hospedado. Em uma coletiva de imprensa televisionada, Warmbier fez uma confissão pública aparentemente forçada pedindo desculpas pelo seu crime. Em junho de 2017, depois de 17 meses de detenção, ele foi liberado em estado de coma e repatriado para os Estados Unidos da América. Os médicos americanos que o examinaram concluíram que ele havia sofrido graves danos neurológicos, mas as causas exatas de seu estado nunca foram determinadas com precisão. Otto Warmbier faleceu 6 dias após sua chegada aos Estados Unidos da América. Como já citado anteriormente, a Coreia do Norte mantém uma extensa rede de campos de detenção para prisioneiros políticos, conhecidos como Kwanliso. Esses campos são caracterizados por condições extremamente severas e são utilizados pelo regime para punir qualquer forma de dissidência ou comportamento considerado contrário aos interesses do Estado. Os Kwanliso são campos de prisioneiros políticos, onde os detentos são submetidos a trabalhos forçados, tortura, fome e, em muitos casos, execuções. Estima-se que entre 80 mil e 130 mil pessoas estejam atualmente detidas nesses campos, muitas vezes sem julgamento ou perspectiva de libertação. As acusações que levam à prisão podem ser tão simples quanto expressar opiniões contrárias ao regime ou praticar atividades religiosas não autorizadas. O Campo 22, localizado em Hoeryong, era um dos maiores e mais notórios campos de prisioneiros políticos da Coreia do Norte. Fundado por volta de 1965, chegou a abrigar cerca de 50 mil prisioneiros. Relatos de desertores que já vivenciaram a prisão indicam que o campo era palco de experimentos humanos, execuções públicas e condições de vida desumanas. Em 2012, foi relatado que o campo foi fechado após a morte de aproximadamente 27 mil prisioneiros por fome, com os sobreviventes sendo transferidos para outros campos. Organizações internacionais, como a Anistia Internacional, documentaram extensivamente as violações dos direitos humanos nesses campos. Entre os abusos relatados estão assassinatos, tortura, escravidão e perseguição religiosa. Em 2017, um relatório da International Bar Association concluiu que a Coreia do Norte cometeu 10 dos 11 crimes contra a humanidade definidos pelo Estatuto de Roma, incluindo extermínio e escravidão. Apesar das evidências e testemunhos, o governo norte-coreano nega a existência desses campos e restringe severamente o acesso de observadores internacionais. Essa falta de transparência dificulta a verificação independente das condições e do número exato de prisioneiros.
Uma outra norma imposta pelo país que chamou a atenção foi a da proibição de as mulheres andarem de bicicleta em diferentes períodos, refletindo o controle rígido do regime sobre o comportamento feminino. A proibição teve início nos anos 1990, durante o governo de Kim Jong-il. Relatos indicam que a medida foi motivada por um acidente fatal envolvendo a filha de um alto oficial do regime, enquanto ela andava de bicicleta em Pyongyang. Além disso, autoridades justificaram a proibição alegando que mulheres pedalando de saia contrariavam os costumes e a moral socialista. Em 2012, sob a liderança de Kim Jong-un, a proibição foi suspensa, permitindo que mulheres voltassem a pedalar nas cidades. No entanto, em 2013, a restrição foi reinstaurada, com relatos de patrulhas policiais multando mulheres e confiscando bicicletas. Essas restrições nos mostram cada vez mais o controle autoritário do regime norte-coreano sobre a vida cotidiana e os direitos das mulheres, evidenciando as dificuldades enfrentadas pela população feminina no país. A Coreia do Norte mantém uma corrida armamentista intensiva investindo pesadamente em armamentos, especialmente em seu programa nuclear e de mísseis balísticos. O líder Kim Jong-un utiliza essas capacidades militares como ferramenta de dissuasão e para ameaçar países que considera inimigos, como os Estados Unidos da América, Coreia do Sul e Japão. Nos últimos anos, a Coreia do Norte intensificou significativamente seus testes de mísseis. Em 2024, o país realizou 47 lançamentos de mísseis balísticos, incluindo o desenvolvimento de tecnologias avançadas como mísseis hipersônicos e veículos de reentrada com múltiplas ogivas. Além disso, o exército norte-coreano, composto por cerca de 1.300.000 soldados, está passando por um processo de modernização, com foco em capacidades cibernéticas e armamentos de longo alcance. Kim Jong-un tem adotado uma postura cada vez mais agressiva em relação ao uso de armas nucleares. Em fevereiro de 2025, após testes com mísseis de cruzeiro, o líder norte-coreano afirmou que o país deve estar preparado para realizar ataques nucleares, utilizando esses testes como forma de alertar inimigos e demonstrar prontidão para o uso de armas nucleares. No país, o uso de calças jeans é proibido, sendo considerado um símbolo do imperialismo ocidental, especialmente dos Estados Unidos. Essa proibição remonta à década de 1990, quando o então líder Kim Jong-il baniu o jeans por considerá-lo incompatível com os valores do Estado socialista. Um exemplo notório dessa política ocorreu com o apresentador britânico Alan Titchmarsh. Em 2024, a emissora estatal norte-coreana Korean Central Television, KCTV, transmitiu um episódio do programa de jardinagem da BBC, Garden Secrets, originalmente exibido em 2010. Durante a transmissão, a imagem das calças jeans de Titchmarsh foi desfocada para ocultar a peça de vestuário proibida. Titchmarsh comentou com bom humor sobre o incidente, dizendo que a censura lhe conferiu alguma credibilidade nas ruas. A restrição foi reafirmada recentemente pelo jornal estatal Rodong Sinmun, que estimula os cidadãos a rejeitarem a cultura burguesa em prol de um estilo de vida socialista superior. O acesso à internet na Coreia do Norte é extremamente restrito e rigidamente controlado pelo governo. A maioria dos cidadãos norte-coreanos não tem acesso à internet global como conhecemos. Em vez disso, utilizam uma intranet nacional chamada Kwangmyong, que oferece apenas conteúdo aprovado pelo Estado, como sites de propaganda, recursos educacionais e notícias controladas. Essa rede é completamente isolada da internet mundial e é monitorada de perto pelas autoridades. O acesso à internet global é limitado a uma pequena elite, incluindo altos funcionários do governo e algumas instituições específicas. Mesmo esses acessos são fortemente monitorados e requerem autorizações especiais. Para a maioria da população, qualquer tentativa de acessar conteúdo externo, como mídias estrangeiras ou redes sociais, é considerada ilegal e pode resultar em punições severas, incluindo trabalhos forçados. Além disso, a Coreia do Norte implementou um serviço de Wi-Fi chamado Mirai, disponível em áreas específicas como universidades e centros científicos. No entanto, esse serviço também está restrito ao conteúdo da intranet Kwangmyong e é utilizado principalmente para fins educacionais e propagandísticos. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijo, falei, tchau.